em 5 segundos. Alerta Geral. Começa agora, Caminhos da Aposentadoria. Olá, bom dia, amigo ouvinte internauta. Estamos chegando para esclarecer as dúvidas na área do direito previdenciário. Grande abraço, um bom dia. Quer saber quais os caminhos da sua aposentadoria? Ligue no Alerta Geral, fique em nossa companhia, no rádio e na internet, sua melhor sintonia, todo sábado às 7 horas, no início do seu dia. E conosco ele, professor, advogado, especialista em direito previdenciário, Paulo Bacelar. Bom dia, professor! Paulo Bacelar, o advogado popular. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os ouvintes do programa Alerta Geral. Mais uma vez aqui juntos com vocês, respondendo aí todas as perguntas, as questões para tirar as dúvidas dos nossos ouvintes. Se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, pode entrar em contato com a nossa produção aqui pelo WhatsApp 859-9273-4353. Professor Paulo Bacelar, a primeira pergunta de hoje da Leandra em Fortaleza. Estou grávida de 3 meses. Eu posso pedir auxílio maternidade mesmo sem nunca ter trabalhado de carteira assinada, professor? Pode? Olha, o salário maternidade, ele exige uma carência mínima de 10 contribuições antes do parto, antes do fato gerador, que é o parto, ou até mesmo antes de 28 dias antes do parto, que é com atestado médico. Mas existe uma decisão judicial em que não há necessidade dessa carência, basta ter qualidade segurado. Então ela pode contribuir ainda antes do parto para requerer no INSS, que vai ser indeferido, vai ser negado, e ela poder recorrer à justiça para ganhar o seu benefício, mas precisa recolher como contribuinte individual, como facultativo antes do parto. Josafá, no Crato, professor Paulo Bacelar. Minha esposa tem 57 anos e aos 55 ela colocou com o advogado. Já está com 2 anos e não tem resposta de nada. O que podemos fazer, professor? Primeira coisa, procurar o advogado, né? Sempre que eu digo aqui que as ações judiciais, quando a gente contrata advogado, quando o segurado contrata um advogado, ela precisa procurar um advogado de confiança, advogado que tenha um contato, que não seja uma pessoa que ela não conheça. Então ela deve procurar o advogado dela para poder ter informações sobre o processo. Você tem alguma dúvida? Entre em contato com a gente. O nosso WhatsApp 859-9273-4353. Agora tem a Maiara Mendes que participa com a gente. Ela é de Itapiúna. Abraço para você, a todos de Itapiúna na nossa sintonia, Maiara. Quem recebe auxílio doença rural pode se inscrever no Garantia Safra no período em que está recebendo o auxílio doença? Pode sim, porque o auxílio doença ele é um benefício provisório. Então ela deve procurar para poder tirar, porque é uma prova que ela vai ter lá na frente de que trabalha na agricultura. O próprio auxílio doença, como agricultor, né, como segurado especial, também serve para você ver que quando a pessoa vai aposentar, o servidor também vai verificar se ela recebeu benefícios na área rural, como auxílio doença, por exemplo. Então ela pode fazer sim. Ok, professor Paulo Bacelar, agora tem a pergunta do Antunes em Caucaia. Eu gostaria de saber se com 38 anos de contribuição e 62 de idade, eu já posso entrar com pedido de aposentadoria. 38 anos de contribuição, 62 de idade. Ele entra em alguma regra de transição, professor? 38 anos, tô vendo aqui. Olha, possivelmente, é homem, né, Antunes? Exato. Possivelmente, ele já tinha tido, ainda não tinha 35 anos de contribuição antes de 2019, mas tinha pelo menos, vamos dizer que tinha 30, né? 30 anos, dão 5 de pedágio. Ele teria que ter o pedágio de 100%, então teria que cumprir 40 anos de contribuição, Marcos. Então, por enquanto, ainda não tem direito à aposentadoria, mas com 40 anos de contribuição, acredito que ele já tenha direito à aposentadoria, ainda faltando aí mais 2 anos.
Ok, professor. A Márcia em Paramoti participa com a gente fazendo a seguinte pergunta. Eu tenho 34 anos de contribuição, sendo somente 15 de insalubridade. Quando posso me aposentar? Eu sou agente de saúde. Mas 15 de insalubridade, precisa saber se essa insalubridade vai ser enquadrado como tempo especial para ser convertido. E se esse tempo é antes de 2019. O tempo especial pode ser convertido para tempo comum antes de 2019. Agora, com 34 anos de contribuição, mesmo ela não tendo tempo especial, ela já teria direito aí à aposentadoria na regra de transição de 100% do pedágio. Porque 34 anos mais alguns meses aí, mais alguns anos de conversão, se caso haja conversão, se esse tempo especial for antes de 2019, ela vai ter mais de 34 anos de contribuição hoje. Então, vai depender da idade, né? A Márcia precisa dizer a idade, né? Sempre que vocês perguntarem, falando do tempo de contribuição, é importante também falar a idade, que é porque hoje você não tem mais uma aposentadoria apenas com tempo de contribuição. Precisa ter uma idade mínima. Então, se ela já tiver 60 anos de... mulher, né? Se ela já tiver 57 anos de idade, ela já teria direito à aposentadoria na regra de transição de 100%. Antônio Eudes, em Calcaia, tenho 29 anos, 6 anos de carteira assinada no antigo trabalho e agora 10 meses como MEI. Trabalho com construção civil. Caso aconteça algum acidente de trabalho, eu tenho direito a algum benefício? Tem direito, professor? Sim, agora ele vai ter direito à aposentadoria, ao auxílio-doença, o benefício por incapacidade temporária. Não é um benefício acidentário, você não vai ter uma espécie 91, porque o MEI ele não tem o benefício de auxílio-doença acidentário, mas vai ter direito ao auxílio-doença previdenciário, que é a mesma coisa. Só muda a questão do número da espécie do benefício. E caso fosse um benefício por auxílio-doença acidentário, caso ele fosse empregado de uma empresa seletista, ele teria direito à estabilidade. Então, como o MEI não precisa da estabilidade, ele tem direito apenas ao auxílio-doença previdenciário, mas tem direito a esse benefício. Ricardo, em Maracanaú, tenho 34 anos, sempre trabalhei desde os 18 anos de carteira assinada. Eu passei pouco tempo desempregado. Eu gostaria de saber com qual idade eu posso me aposentar e se posso pagar o INSS por fora para ter uma aposentadoria com valor maior. Olha, mesmo sendo novo e já tendo 18 anos de contribuição, você vai se aposentar com 65 anos de idade, porque você não vai atingir regras de transição. Então, só com 65 anos de idade. Agora, você pode continuar contribuindo, porque a aposentadoria vai ser maior quanto mais você contribui, quanto mais tempo você contribui. E quanto maior o valor também. Então, se você tem uma carteira assinada e recebe um valor, você pode contribuir por fora como contribuinte individual, sendo que pagando em dia, para poder você ter um aumento no seu valor da aposentadoria, porque os salários irão somar o salário de empregado com o salário de autônomo, de contribuinte individual. Então você pode sim contribuir por fora como contribuinte individual, aí tem que ser um código 1007 ou o código 1163, se for pagar somente sobre o salário mínimo, e você terá um aumento porque terá a soma dos dois salários na hora de fazer o cálculo da aposentadoria. Você pode participar com a gente, tem alguma pergunta, alguma dúvida? Entre em contato com a nossa produção no WhatsApp, 859-9273-4353. Agora, professor Paulo Bacelar tem a pergunta do Edivaldo, em Fortaleza. Eu tenho 56 anos e desde 1988 eu trabalho de carteira assinada, sendo que meu CNIS tem umas 4 empresas que não têm a data final. Como faço para poder regularizar e se eu já posso dar entrada na minha aposentadoria? Para saber se já pode dar entrada na aposentadoria, teria que fazer cálculo para ver se você já se enquadra em alguma regra de aposentadoria, ou seja, a regra geral, ou seja, a regra de transição. Você pode regularizar o seu CNIS, o seu cadastro, antes mesmo de pedir a aposentadoria, caso você ainda não tenha direito à aposentadoria. Se você fizer o cálculo e já tiver direito à aposentadoria, você pode pedir a aposentadoria e no pedido da aposentadoria solicitar a regularização dessas datas.
Se você ainda não tem o tempo ainda para se aposentar, você pode solicitar através do telefone 135, que seria o serviço de acerto de vínculos e remunerações, e você vai pedir para que o servidor faça a regularização do seu cadastro, inserindo as datas de encerramento da sua carteira de trabalho. Então, você tem que mostrar, você tem que apresentar a carteira de trabalho com as datas da rescisão, né, a data da demissão, para que o servidor possa colocar essa data no sistema do INSS e isso seja regularizado para quando você for pedir aposentadoria, você não precisar mais fazer essa solicitação de acerto. Luiz, em Várzea Alegre, participa com a gente agora. A minha mãe tem 54 anos de idade, tem 24 anos de contribuição. Será que ela se aposenta com os 55 anos rurais, professor? Olha, vai depender de que contribuição que ele está falando, né? Se ele está falando em 24 anos de contribuição para o sindicato, isso não garante a aposentadoria dela. O que vai garantir a aposentadoria dela aos 55 anos de idade, como trabalhadora rural, é a comprovação de que ela exerceu atividade rural. E o pagamento do sindicato não prova que a pessoa exerceu atividade rural. Ela precisa ter provas, documentos de que exercia atividade rural, compra de semente, EMATES, DAP. Então, são vários documentos que a pessoa pode ter como trabalhadora rural para comprovar esse período de 15 anos, no mínimo, para ela ter direito à aposentadoria quando completar os 55 anos de idade. Silvana, em Ibiapina, falta 1 ano para a minha aposentadoria. Se eu der entrada no seguro-desemprego, vai acrescentar mais 1 ano em cima do ano da minha aposentadoria? Não. O seguro-desemprego ele não conta como tempo de contribuição e ele não aumenta também o tempo de contribuição. O seguro-desemprego ele serve para prorrogar o prazo da manutenção de qualidade de segurado, ou seja, o tempo que você se mantém segurado depois que é demitido. Mas não conta como tempo de contribuição o seguro-desemprego. Júlio, em Pacatuba. Sou professor, vou completar 19 anos de serviço público, tenho 57 anos de idade. Eu só trabalhei como professor. Já fui professor substituto em Fortaleza, em Pacatuba. Estou em Maracanaú agora há 12 anos e 7 meses. Quanto tempo falta para a minha aposentadoria? Olha, o tempo de professor ele vai ser computado em cada ente federativo. Então, se ele tem período em Fortaleza, se ele tem período em Pacatuba e tem período em Maracanaú, ele precisa saber quais os períodos que ele vai poder utilizar de um município para outro município. Então, precisa fazer um cálculo elaborado, é meio complexo isso, para saber se pode utilizar um período de um ente para outro, sem prejudicar a aposentadoria, porque você como professor só pode ter 2 aposentadorias, uma em um município e outra em outro município. Você não pode ter 3, então você não pode ter aposentadoria em Maracanaú, em Pacatuba e em Fortaleza. Então, aquele município que você não vai completar o tempo, você pode levar, se não for concomitante, né, se não for ao mesmo tempo, você pode levar um período de um município para o outro para fechar o tempo. E o professor se aposenta com 62 anos de idade, com 25 anos de contribuição. Então, no caso da regra geral, você ainda teria que ter 25 anos de contribuição, com 10 anos no serviço público e 5 anos no cargo que você quer aposentar. Professor Paulo Bacelar, abrindo agora o segundo bloco com a pergunta da Maria, em Granja. Professor, contribuí há 13 anos e tenho 56 anos de idade. Quando é que eu vou poder me aposentar? A pergunta que veio com o nome da Maria, mas quem faz a pergunta é o José. Então, portanto, é homem, professor Paulo Bacelar. Deve ser a esposa, né? Inclusive, eu tive em Granja, a cidadezinha que eu moraria seria Granja aí, viu? Bem pertinho de Camusim, um local muito bom, agradável de se morar. Olha, no caso aí, eu não sei se ele é servidor público ou do regime geral de previdência, né? Então, se for do regime geral de previdência, ele tem 56 anos, né? Vai ter que ter 65 anos de idade, vai ter que completar os 65 anos de idade e ter 15 anos de contribuição. Ele tem 13 anos. Então, ainda tem que contribuir com mais 2 anos para fechar os 15
de contribuição e também esperar mais um pouco para ter o direito para aposentadoria quando tiver 65 anos de idade. Professor Paulo Bacelar, agora tem a pergunta do Rogério em Rio Grande do Norte. Eu tenho um filho com 12 anos que recebe BPC e uma filha que recebe pensão por morte da mãe. Eu tive meu cadastro cancelado e o BPC do meu filho foi automaticamente cancelado. Eu já fiz um novo cadastro e será que ele volta a receber o BPC, professor Paulo Bacelar? Olha, depende do que é o motivo do cancelamento, se foi a questão somente da atualização que ele não fez do CAD único, que precisa fazer. Então, todo mundo que tem BPC precisa atualizar o cadastro único de 2 em 2 anos, não pode ficar com menos de 2 anos sem atualização. Então, você pode fazer um novo cadastro, né, atualizar e esperar a concessão do BPC. Dora participa com a gente, ela é da cidade de Marco. Gostaria de perguntar: quem fez cateterismo cardíaco tem direito ao auxílio doença? O meu marido é agricultor, professor Paulo Bacelar. Olha, possivelmente, se tiver uma incapacidade para o trabalho por conta da cirurgia, se após a cirurgia ele ficou fraco, não pode continuar trabalhando, ele precisa ter um laudo médico atestando a sua incapacidade para o trabalho e solicitar o auxílio doença. O Francisco no Crato participa com a gente. Sou agente de saúde e tenho 32 anos de contribuição no INSS e tenho 61 anos. Eu recebo 2 salários. Eu gostaria de saber se a minha aposentadoria vai ser com 2 salários mínimos. Não, vai ser com base na média de todo o tempo contributivo, multiplicado por um percentual. Com 32 anos de contribuição, possivelmente será de 90% da média de todo o tempo contributivo. Maria, em Pentecoste, o meu pai começa a receber a aposentadoria e ele vai ter direito ao 13º? Ou não, professor Paulo Bacelar? Vai começar a receber a aposentadoria? Tem direito ao 13º? Retroativo não, parcial? Bom, quem se aposenta em um determinado mês, ele no final do ano ele vai ter direito ao 13º proporcional. Isso é sempre que a pessoa é aposentada durante o ano. No fim do ano ele terá direito ao 13º proporcional àqueles meses que ele ficou aposentado naquele ano. No outro ano, né, no ano seguinte, aí ele terá direito ao 13º integral, que geralmente está sendo pago em maio e junho de cada ano. Ok, abraço aí a todos na sintonia do nosso programa em Pentecoste. Agora, do Rio Grande do Norte, tem a pergunta da Patrícia. Eu dei entrada no BPC do meu filho, foi indeferido. O que eu faço? Olha, primeiro precisa que a gente sugira que ela procure um advogado previdenciarista da confiança dela ou até a Defensoria Pública. Se ela não quiser pagar um advogado, ela pode consultar esse profissional para que ele possa analisar e ver as causas que geraram o indeferimento, para saber se há alguma solução na via judicial para esse benefício que foi indeferido pelo INSS. Nem sempre o INSS age corretamente. Então, se ele indeferiu aquele benefício e pode ter havido uma decisão que pode ser revertida na justiça, o advogado irá analisar e verificará qual é a melhor fundamentação e a saída para aquele benefício. Se você tem alguma dúvida, pode entrar em contato com a nossa produção. Mande a sua pergunta, envie a sua mensagem para o WhatsApp 859-9273-4353. De Redenção, a pergunta da Lidiane. Eu tenho uma filha autista e o BPC foi negado, porque o autismo dela foi considerado leve e moderado. Se eu recorrer, eu tenho alguma chance de aprovação? Olha, o INSS tem dessas, né, de analisar o autismo. Autismo é autismo, não existe autismo leve e moderado. Existe autismo. Então, se há o autismo, o BPC deve ser concedido. Então, por isso que ela deve também procurar um advogado para que recorra na via judicial para reconhecer o direito a esse benefício. Carlos, em Umirim, quem tem a apneia obstrutiva do sono em alto grau tem direito à aposentadoria? Professor Paulo Bacelar, ele diz que tem 53 anos. Olha, depende, né? Depende da atividade da pessoa, vai depender do laudo médico, isso tudo vai depender da atividade que a pessoa tem. Então, ela deve requerer um laudo médico, né? Procurar um médico, ter um laudo, para que ela possa requerer o benefício apresentando esse laudo médico.
Cláudio Carneiro, em Calcaia. Sou vigilante, tenho 22 anos e 43 anos de idade. Falta quanto tempo para a minha aposentadoria? Vigilante se aposenta aos 25 anos de contribuição, mas com 60 anos de idade. Ainda falta um tempinho ainda para ele. 17 anos ainda. É 17, né, professor? 17 anos, porque tem que ter 60 anos de idade. Tem que ter 60 anos. Ok, abraço para você, Cláudio. A Maria em Russas participa com a gente. Funcionária pública. Eu sou funcionária pública concursada em serviços gerais. Meu concurso é de 2004. Eu entrei na Prefeitura de Russas em 2005. Eu tenho 20 anos de contribuição. Tenho 60 anos de idade. Em 2026, eu completo 62 anos. Então eu gostaria de saber se já posso dar entrada na minha aposentadoria. Ainda não, né, professor? Servidor público, ele se aposenta no mínimo com 25 anos de contribuição. Ela pode se aposentar se ela tiver 25 de contribuição e já tiver a idade mínima que ela já tem, né? Então ela terá que esperar mais um pouco. Ok, abraço para você, Maria, todos aí de Russas. A Lucilene, em Maracanãú, manda a seguinte pergunta. Trabalho de carteira assinada desde 2005, porém eu me afastei do trabalho em 2019 com problemas de saúde, síndrome do túnel do carpo. Eu tenho um laudo e também eu tenho bipolaridade e depreciação grave, tudo com laudo. Eu já estou afastada há 7 anos e ainda não consegui a minha aposentadoria. O que devo fazer? Eu tenho 41 anos de idade. Olha, ela deve procurar um advogado para requerer a aposentadoria via judicial, caso o INSS ainda não tenha feito a aposentadoria, porque desde 2019, com o benefício sendo prorrogado, sendo toda vez concedido apenas o auxílio-doença, um indício de que a pessoa realmente não consegue mais trabalhar e aí teria que entrar com ação judicial para transformar esse auxílio-doença em uma aposentadoria. A Maria no Crato participa com a gente, tenho 56 anos de idade, trabalhei de carteira assinada de 1988 a 2013 em escritório de contabilidade. De fevereiro de 2003 a dezembro de 2023, eu trabalhei como concursada na Prefeitura do Crato, na área administrativa. Me aposentei em janeiro de 2024 pelas regras da Previcrato. São 20 anos de contribuição e 10 de tempo de serviço. Atualmente eu estou contribuindo com carteira assinada em uma empresa desde março e gostaria de saber se eu tenho direito a uma outra aposentadoria pela Previdência Social. E aí, professor Paulo Bacelar? Sim, ela tem direito à aposentadoria pelo INSS, já é aposentada pelo regime próprio de Previdência e pode ter outra aposentadoria pelo INSS se implementar as condições da aposentadoria do INSS, ou seja, ter 65 anos de idade, que ainda não tem, né? Tem 56. Ela precisa ter 62 anos de idade, que ainda não tem 56. Faltam ainda 6 anos para ela atingir os 62 e continuar contribuindo para que ela tenha 15 anos de contribuição quando ela completar os 62 anos de idade. O Everson, em Canindé, eu tenho o laudo dos meus exames na mão e eu não tenho a prova de agricultura. Eu posso fazer com os papéis da mãe? Ele mora com a mãe dele, professor Paulo Bacelar. Se ele for solteiro, fazer parte do mesmo grupo familiar, morar ainda com a mãe, ele pode utilizar a documentação da mãe, sabendo que ele tem que provar também que ele trabalha na agricultura, né, junto com a mãe, ajudando na roça, com o pai, e essas coisas, né? Ele precisa fazer uma declaração de tempo rural, uma autodeclaração rural, dizendo o que é que ele faz, onde é que ele trabalha, quem é o proprietário da terra, e aí apresentar a documentação que pode ser em nome da mãe para ver se vai ser concedido o benefício. Francisca, em Paramoti, ganhei uma causa na justiça. Eu estou aposentada permanentemente por invalidez, só que o advogado falou que o INSS recorreu. Como fica a minha situação nesse caso? E mesmo o INSS recorrendo, eu ainda recebo o retroativo? Sim, se caso ganhar a ação, porque o processo ainda não terminou, se o INSS recorreu, é porque o processo ainda não terminou. O juiz mandou implantar o benefício independentemente do recurso, e o INSS recorreu. Então, esse processo ainda não terminou. Ele está recebendo provisoriamente esse benefício. Tanto ele pode perder essa ação, se o INSS ganhar o recurso, e ele ter que devolver ainda o dinheiro que recebeu,
ou também, se caso ganhe a ação, ele irá receber o retroativo até a data da implantação do benefício. Professor Paulo Bacelar tem agora a pergunta do Adalberto de Pedra Branca. Se um deficiente que recebe BPC há vários anos e é maior de idade e ainda mora com a mãe, se ela se aposentar como agricultora para receber o salário mínimo, pode prejudicar o benefício dele, do deficiente, do filho? Marcos, pode sim, pode prejudicar, viu? A lei, ela exclui do cálculo da renda per capita do BPC a aposentadoria da pessoa com mais de 65 anos de idade. Então, se a pessoa que vai se aposentar é agricultora e ela ainda não tem 65 anos de idade, aquela renda irá ser computada para a renda per capita familiar e o INSS pode revisar o BPC e dizer que a renda aumentou e ele terá que será perdido aquele BPC na via administrativa. Isso pode ser discutido na via judicial também. Eva em Trairi participa com a gente. Eu dei entrada na minha aposentadoria pelo aplicativo Meu INSS na condição de agricultora há mais de um ano. E agora veio a seguinte resposta: recurso ordinário, parcialmente provido por unanimidade. O que significa essa resposta, professor Paulo Bacelar, na pergunta da Eva em Trairi? Quer dizer o seguinte, que dentro do recurso, o recurso ordinário é o recurso em primeira instância na via administrativa. Então, quando o INSS nega um benefício, o segurado entra com recurso e esse recurso é chamado de recurso ordinário, que vai ser julgado pelo Conselho de Recursos da Previdência Social por uma das juntas de recursos da Previdência Social, que fica em Brasília. Esse conselho fica em Brasília, as juntas são distribuídas no Brasil. Quando a junta de recurso ela julga o processo, sai um acórdão, a gente chama de acórdão, que é a decisão daquela junta de recurso que é feita por 3 servidores, 3 pessoas, 3 conselheiros que vão julgar aquele caso. E quando há vários pedidos naquele processo, a junta ela pode julgar favorável uns, pode não julgar favorável outros. Então, a decisão sai parcial. Então, ou seja, um determinado pedido foi aceito, outro pedido não foi aceito, e isso precisa ser analisado. Qual foi o pedido que foi aceito? Por isso que é chamado de parcial, porque não foi concedido todos os pedidos que foi feito naquele recurso. Tem que analisar e saber o que é que realmente foi aceito pela junta de recursos. Francisca, em Fortaleza, tive um relacionamento por 24 anos. Me separei, dei entrada na pensão alimentícia. Ele era servidor público. No decorrer desse processo, ele veio a óbito. Eu estou aguardando resposta da justiça. Eu tenho direito à pensão. Ele não havia se divorciado com a outra esposa. Eu gostaria de ter mais informações. Professor Paulo Bacelar, nesse caso, hein? Bom, Francisca, esse caso é um caso de 2 pessoas que eram separadas do mesmo segurado e ele veio a óbito. A primeira esposa, que não era divorciada, só terá direito à pensão se ela tiver uma dependência econômica com ele, mesmo sendo ainda casada no papel, porque não foi divorciada ainda, mas já estava separada de fato. Então a primeira esposa, teria direito se tiver prova de dependência econômica. A segunda, que é a senhora, dona Francisca, que também era companheira, estava também separada do segurado, também precisa provar a dependência econômica. A pensão alimentícia já seria a prova da dependência econômica, mas a pensão alimentícia ainda não foi julgado, porque ele veio a falecer no meio do processo. Então você deve pedir a pensão, dizer que dependia economicamente dele, tanto que pediu a pensão alimentícia e estava para ser concedida, Então é uma questão ainda aí que a justiça irá decidir, porque você também não tinha prova da pensão alimentícia ainda, Estava ainda tramitando. Professor, nesse caso, uma dúvida. Ela indo atrás dos direitos dela, entrando com recursos, ela pode ter direito à pensão alimentícia e à pensão por morte? Não, a pensão alimentícia morreu quando o segurado faleceu. Certo. Ela não tem direito mais à pensão alimentícia. Então ela vai ter direito a partir do óbito do segurado, a pensão por morte, provando a dependência econômica. Ela pode alegar que estava pedindo a pensão alimentícia para provar a dependência econômica do segurado antes do óbito.
Maria Cunha, em Fortaleza, sou funcionária pública e tenho uns problemas de saúde, de coluna, fibromialgia, artrite, artrose, tudo já comprovado aí com um laudo médico. Eu já fiz uma cirurgia na coluna, estou com outra cirurgia marcada. Sou cardíaca, já fiz 3 cateterismo e o médico já deu laudo para aposentadoria. O médico deu comprovante do laudo para me aposentar, mas aí eu não entro com o meu piso salarial. Eu gostaria de saber direitinho como é. Entendeu, professor Paulo Bacelar? A aposentadoria, ela hoje é 60% do tempo de contribuição até 15 anos de contribuição, mais 2% para cada ano que ultrapassar os 15 anos. A aposentadoria por invalidez, ela vai levar em conta uma média de contribuições, então não é pelo salário que a pessoa recebe. André, em Russas, tenho 20 anos de contribuição. Eu queria saber se eu posso parar e tem algum meio de eu pagar só uma vez por ano para ficar já constando lá o ano todo. Pode, professor? Não, né? Não. Ele já tem 20 anos de contribuição, já tem um tempo mínimo para aposentadoria. Falta ter 65 anos de idade. Ele tem 40 anos de idade, faltam 15 ainda, né? Aliás, faltam 25. 25. É muito tempo, né? O bom seria que ele continuasse contribuindo, porque a média de contribuições dele vai chegar a 100% da média de contribuições quando ele completar 40 anos de contribuição. Mais 20 anos contribuindo, ele vai ter direito a 100% de todo o período contributivo que ele fez, tá? A média de todo o período. Aí ele tem que pagar todo mês, né? Todo mês, até mais 20 anos. Para ter 100% da média. Por enquanto, ele só tem 60% da média. Se ele não quiser uma aposentadoria maior, ele já tem os 20 anos, então ele basta contribuir uma por ano até os 65 anos de idade, né? Mas seria um pouco também de dizer assim, olha, eu estou fraudando a Previdência porque eu estou trabalhando e não estou contribuindo, né? Uhum. Então, você trabalha, é obrigado você a contribuir todo mês. Então, eu sugiro que ele continue contribuindo até os 65. Agora, não é que você vai contribuir uma por ano, que você vai ganhar o ano inteiro. Não é isso. Você só mantém, quem contribui uma por ano, mantém a condição né? de segurado da Previdência. Somente. Maria participa com a gente, não colocou aqui a sua cidade. Da próxima vez, Maria, por favor, coloque aí qual o município, tá bom? Gostaria de saber se quem tem endometriose tem direito ao auxílio-doença, professor Paulo Bacelar. Qualquer doença dá direito ao auxílio-doença. Agora, o que dá direito ao auxílio-doença é a incapacidade para o trabalho. Endometriose. Endometriose. A endometriose está causando a incapacidade para o trabalho, você não está conseguindo trabalhar, tenha um laudo médico atestando que você está incapaz para trabalhar e dê entrada no auxílio-doença. Então, qualquer doença que incapacite a pessoa para o trabalho dá direito ao auxílio-doença. E Divânia, em Capistrano, esse código do INSS para dona de casa, ele dá direito só à aposentadoria ou auxílio-doença e auxílio-maternidade também? A pergunta daí, Divânia. O código 1929, que é o código da dona de casa, para pagar 5% do salário mínimo, dá direito a todos os benefícios, exceto a aposentadoria por tempo de contribuição, que antes da reforma da Previdência, bastava ter tempo de contribuição, 30 anos para a mulher, 35 para o homem. Não tinha direito a esse benefício, nem as regras de transição, que é de tempo de contribuição. Mas a aposentadoria por idade, auxílio-doença, salário-maternidade, todos os benefícios, exceto a aposentadoria por tempo de contribuição, dá direito a ela se aposentar. Ela vai se aposentar por idade, com 62 anos de idade, 15 anos de contribuição no mínimo. Se tiver doente, vai ter direito ao auxílio-doença. Se tiver um filho, vai ter direito ao salário-maternidade. Se falecer, deixará direito à pensão para os seus filhos e o seu marido. Antônia, em Iguaçu. Eu tenho 61 anos e 23 anos de contribuição. Vou me aposentar com 62 anos. Eu trabalho como merendeira no colégio. É isso mesmo, professor? Ela tem 61 anos de idade, vai se aposentar com 62, exatamente. Então tá pertinho aí, né? Tá pertinho.
Pertinho, mais um ano, 62 com 24 anos de contribuição. A Edileuza, em Fortaleza, participa com a gente. Uma dúvida, é verdade que eu, como pai ou mãe, eu posso colocar o BPC dos meus filhos, dos meus 5 filhos, todos eles, eu sendo tutora deles, são todos menores? Se todos eles forem deficientes, né? Se encaixar na regra do BPC, regra? sim. Agora, o governo está querendo barrar isso, né? Tem a proposta até do José Guimarães, do deputado José Guimarães, para não ter mais de um BPC na mesma casa. Então, se ele tem isso, a gente pode requerer isso na justiça. O Leone Batista, professor Paulo Bacelar, ele é do município de Icó. Foi registrada por 18 anos, foi de 1980 e 1998 a 2019, tendo um intervalo de 6 meses para mudar de firma. E eu acho que dá uns 18 anos atualmente. Eu estou desempregada, eu preciso ainda contribuir para a Previdência, o professor Paulo Bacelar. Olha, isso depende da idade, né? Como eu disse também, muitas vezes as pessoas dizem apenas com o tempo de contribuição que tem, mas ainda não diz a idade. Então precisa da idade para saber se já tem direito à aposentadoria. Ok, obrigado, viu? Pode encaminhar nova mensagem dizendo aí a sua idade, né? Que aí o professor Paulo Bacelar já dá a resposta aqui com mais precisão. A Cláudia, em Madalena, minha amiga trabalha desde o ano de 95 e tem 52 anos de idade. Faltam quantos anos para a aposentadoria dela? Olha, ela tem que ter 15 anos de contribuição e 62 anos de idade. Então ainda faltam 10 anos para se aposentar. Antônia, no Crato, professor Paulo Bacelar, eu recebo uma pensão por morte há quase 20 anos, só que quando eu comecei a receber a pensão em 2004, o valor era equivalente a mais de 2 salários mínimos e hoje o salário mínimo está quase alcançando o valor da minha pensão. Eu gostaria de saber se tem direito a fazer uma revisão na pensão, pois o reajuste que o governo dá é muito pouco, não acompanha. Não acompanha porque ele não é vinculado ao salário mínimo. Então não tem como revisar o direito com base no salário mínimo, porque o reajuste do salário mínimo é maior do que o reajuste do benefício. Wellington, em Canindé, uma mãe de 2 autistas que recebe o BPC e deseja empreender. Não terá vínculo empregatício, porém receberá bônus em sua conta. A empresa que pagará o bônus também depositará o INSS. Essa mãe corre o risco de perder o BPC dos filhos? Olha, depende. Não terá vínculo empregatício, porém receberá o bônus em sua conta, não. Se ela receber um dinheiro na conta, isso não tem nenhuma relação com o cadastro único, nem com os cadastros que o INSS possui, né? Ela somente terá uma perda, assim, ou análise do BPC, se caso ela venha ter uma renda fixa por mês, aí sim o INSS poderá revisar, mas por um dinheiro que vai entrar na conta, não. Mas no caso que tem essa citação aqui, que a empresa depositará também o INSS, depositará na forma de que ela estaria pagando o INSS, não mas a empresa. Se for uma contribuição só, assim, um bônus, aí vai ter um direito, vai pagar o INSS de um pagamento que ela vai receber, isso não vai gerar nenhum problema, não. Ok. A Maria, em Beberibe, participa com a gente. Eu posso pedir o auxílio doença? Eu recebo o BPC do meu filho. Pode. O BPC do seu filho é por conta do seu filho, que tem uma deficiência, e você, como segurada, vai ter direito ao auxílio doença. Antônia, em Calcaia, tenho 58 anos e 10 meses de exército e 37 anos de contribuição. Quanto tempo falta para a minha aposentadoria? Aos 65 anos de idade, com certeza. Francisco, em Itapipoca, tenho um filho autista, ele tem 5 meses que recebe o benefício e o meu Bolsa Família foi cancelado. Eu gostaria de saber se eu tenho o direito de voltar a receber o Bolsa Família. Olha, o Bolsa Família é baseado numa renda familiar, que é diferente do cálculo da renda familiar do BPC. E ele é automático. No momento que a renda aumenta, o Bolsa Família é cortado. Só que o BPC não pode ser computado como renda. Então, se o Bolsa Família foi cortado, você pode recorrer e procurar a Defensoria Pública da União.
Lembrando que o auxílio, o Bolsa Família, professor Paulo Bacelar, ele é um auxílio de transição, né? Conforme a pessoa entra com algum outro benefício, recebe algum outro recurso, ele é cancelado, né? Exatamente. Ok, a Maria em Acopiara participa com a gente. Bom dia, Maria. O professor recebe o piso salarial quando se aposenta ou só o salário mínimo? O piso salarial, quando se aposenta, não. A aposentadoria é com base numa média de contribuições. Então, se ela tiver o piso salarial durante a sua vida inteira, na hora de aposentadoria, esquece o piso salarial. Vai ser com base na média de todo o período que ela contribuiu. Professor Paulo Bacelar, tem agora uma dúvida da Angélica em Santa Quitéria. Ela recebe o PPC. Aí ela está perguntando se ela pode casar, professor Paulo Bacelar. Pode. Agora, se o casamento, quando o seu cônjuge se juntar a ela na mesma residência e for atualizar o CAD único e ele tem renda, ele é aposentado, ele trabalha, aquela renda irá ser computada no cálculo do seu BPC, que poderá ser suspenso. Josinaldo Freitas, em Fortaleza. Eu tenho 53 anos, sou professor da rede estadual há 22 anos. Antes trabalhei na iniciativa privada por 16 anos. Qual a melhor forma de aposentadoria? Averbar ou continuar pagando o INSS para ter as duas aposentadorias? E quanto tempo para cada uma? Eu gostaria de ter as duas. A minha mulher tem 50 e uns 10 anos de contribuição como professora. Para ela, no caso, já uma outra pergunta aqui, o que falta para a aposentadoria dela? Ela precisa ter 57 anos de idade e 25 de contribuição, né? Então, faltam ainda uns 7 para completar a idade, mas precisa ter 25 de contribuição. No caso da pergunta dele em relação à averbação, isso só dá para saber através de um planejamento previdenciário, né? Um cálculo mais apurado, mais elaborado, porque eu preciso saber se o tempo da iniciativa privada seria interessante ele averbar ou não, ou deixar aqueles 16 anos no INSS para ele se aposentar pelo INSS e não averbar nenhum período no regime próprio de previdência e ter a sua aposentadoria no regime próprio, ou seria melhor ele averbar algum tempo do regime geral no regime próprio, para aumentar o tempo de contribuição no regime próprio, ele se aposentar mais cedo e ele continuar contribuindo para completar os 15 anos do período que ele já levou. Então, isso tudo vai depender de um planejamento previdenciário, que é um cálculo mais apurado, e que no final dará um parecer sobre o que ele deve fazer. A Cláudia Maria, professor Paulo Bacelar, do Crato, participa com a gente com a seguinte pergunta. Dei entrada no pedido de benefício por incapacidade no dia 21 de outubro e ainda não tive resposta. É normal essa demora? Outubro já era para ter sido analisado, né? Então, quando você pede um benefício desse, ainda mais por incapacidade, que está demorando muito, a gente tem como fazer uma mandado de segurança para que esse benefício seja concedido logo, mas precisa procurar um advogado para entrar com essa ação, que é obrigando o INSS a analisar o caso que está lá pendente de análise. Professor Paulo Bacelar, agora a dúvida do Francisco em Apuiarés. Ele queria saber se uma pessoa sendo aposentada, ela pode tirar o salário maternidade? Pode. O salário maternidade é um benefício que pode ser concedido para aposentados. Ok, abraço para você, Francisco, a todos aí de Apuiarés. A Eduarda, em Senador Pompeu, participa com a gente com a seguinte dúvida. Trabalho desde 2013 em uma empresa de calçados e até hoje já saí algumas vezes, né, durante todos esses anos. Eu tenho 42 anos. Será que quando chegar na idade eu posso me aposentar? Olha, se já tem mais de 15 anos de contribuição, quando chegar a idade de 62, ela irá se aposentar. É porque ela só relatou aqui que saiu algumas vezes durante todo esse tempo. Então pode ser que ela tenha ficado aí algum tempo sem o registro, né? Sem a contribuição. Se ela tiver 15 anos de contribuição já, né? Nesse período mesmo, afastando e voltando, afastando e voltando, já completar os 15 anos, com 62 ela se aposenta. Agora falta muito tempo ainda, né, Marcos? Ainda falta mais 20 anos ainda para ela completar a idade mínima, então ela vai ter ainda muita contribuição pela frente. Solange, em Fortaleza, tenho 55 anos, assinei a carteira há um mês. Eu posso me aposentar? Como assim? Não, né, professor?
não sei se ela é trabalhadora rural, né? Então se ela tem 55 anos e ela tem atividade rural de 15 anos e assinou a carteira agora, não tem problema. Ela pode assinar a carteira depois dos 55 anos, provando que já trabalhou na atividade rural durante 15 anos, antes dos 55 anos de idade. A Maxilane Martinópole participa com a gente. Sou atualmente contribuinte individual através do MEI como motorista desde 2015. Eu já tenho no total 24 anos e 1 mês de contribuição e 60 anos de idade. Fui diagnosticado com uma doença chamada polineuropatia diabética sensitiva e motora. O médico solicitou afastamento definitivo e imediato das atividades laborais. Eu dei entrada no INSS e me foi concedido apenas o benefício de incapacidade temporária por 3 meses, venceu no último dia 28 de novembro. Qual a orientação que o professor Paulo Bacelar pode me passar? Será que eu já tenho direito a solicitar a aposentadoria? Olha, Ele quando requereu o benefício, ele deve ter requerido pelo ateste médico, sem a perícia médica. Então, na perícia médica, o INSS poderia, o médico, o perito, ele poderia ver que a pessoa já está incapacitada permanentemente e já daria de imediato a aposentadoria por invalidez. Agora, como foi feito pelo ateste médico, sem análise do perito, ela deve aguardar o segundo período, quando ela for requerer, que vai ter uma perícia presencial, e aí o médico poderá analisar melhor e dar a aposentadoria definitiva para ela. Obrigado a você que participou com a gente aqui no nosso programa na edição de hoje, enviando a sua pergunta para o nosso WhatsApp 85992734353. Durante a semana, tendo alguma dúvida, você pode entrar em contato pelo nosso WhatsApp e enviar a sua pergunta. Professor Paulo Bacelar, muito obrigado. Obrigado a você, Marcos. Obrigado a todos que confiam no nosso trabalho, que mandam perguntas todos os sábados. E que a gente está aqui próximo sábado para continuar respondendo a todas as perguntas que ainda não foram respondidas e aquelas que também estão aparecendo no decorrer da semana. Um grande abraço a todos e até o próximo sábado. Grande abraço, muito obrigado pela audiência e até a semana que vem. Tchau, pessoal!